Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. E a este que pode ser o último vídeo sobre a identidade do Sim, pois tudo indica que estamos bem próximos desta grande revelação. Será o Lancelot ou Arthur? Vamos debater sobre isso e também algumas possibilidades que podem surpreender todos nós. E finalmente caímos no pior cenário. O líder dos talismãs se reuniu com todos os seus companheiros. E para piorar ainda mais a situação, usou um orbe de encantamento para curá-los totalmente. Até a Bird recuperou a sua varinha. E eu também achei incrível o intelecto e raciocínio do Filch. A sua capacidade de avaliar rapidamente as coisas, desde o poder do Donnie até o papel do Sim. E mesmo que os nossos heróis tenham conseguido superar o desespero, seus oponentes optaram pela estratégia mais lógica: cortar a cabeça do comandante, ou seja, eliminar a raposa Sim. E a pergunta que não quer calar: o que irá acontecer agora? O que acontecerá com Sim, dado principalmente o título do próximo capítulo, A Partida do Sim? Bom, como a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para saber a resposta, vamos então fazer o que a gente faz de melhor: teorizar. Há inúmeras possibilidades, mas eu quero citar algumas que eu acho que são as mais prováveis. E vamos ver se a gente consegue acertar. Primeira possibilidade: o Sim irá fugir. Bom, não é de hoje que os títulos dos capítulos possuem quase que um duplo sentido, né? Ou seja, eles nos fazem acreditar que será uma coisa, mas no fim acaba sendo outra, mesmo que seja um título bem específico como esse. Então, seguindo esse raciocínio, vamos se atentar a uma característica muito forte do Sim, que é de sempre desaparecer nos momentos mais críticos. É basicamente assim desde o começo. Então, por que seria diferente agora? Bom, eu acho que apesar de ser uma grande quebra de expectativa, a possibilidade do Sim simplesmente fugir dessa batalha é uma realidade. Ou seja, através de alguma habilidade que a gente ainda desconheça, ou através de um próprio orbe de encantamento, que ele pode balançar ali a sua caldinha, fazer aparecer o orbe, lançá-lo no chão e simplesmente desaparecer. Alá, mestre dos magos. E não seria a primeira vez que ele faria isso. Desta forma, Percival e seu grupo iriam ter que lutar contra os talismãs sem o suporte do Sim. Segunda possibilidade: Sim se revela para os talismãs como seu antigo líder e parte com eles. Bom, não é de hoje que eu estou batendo nessa tecla, nessa possibilidade do Sim ser um antigo líder dos talismãs. E se for realmente isso, para ser o líder deles, ele só poderia ser dois personagens que se encaixariam neste cenário: o Nanashi e o Lancelot. E eu acredito que se for por este caminho, o Sim irá apenas se revelar para os talismãs. Nem Percival e nem nós iremos saber o seu verdadeiro nome, a sua real identidade. E sem contar nada para Percival e os demais, ele simplesmente partiria com eles, dizendo apenas adeus. Terceira possibilidade: Sim irá morrer. De todas as possibilidades, eu acredito que essa seja a mais inesperada, ou basicamente quase impossível de acontecer, até porque não faria muito sentido o Nakaba matar um personagem tão importante desta forma. Mas ao lutar contra os talismãs, o Sim pode sim acabar sendo morto, mas não seria de fato uma morte real. Pois para não colocar em risco a sua missão e revelar a sua identidade, Sim pode ser obrigado a forjar a sua própria morte. Isso pode acontecer de várias formas, das quais deixariam subentendido, pelo menos para nós, que ele de fato não morreu.
Seja então caindo de um precipício, uma explosão que deixaria apenas para trás o seu colar, ou outra forma aí que vocês conseguirem imaginar. O importante seria não ter um corpo, pois a Anne poderia ser um empecilho para essa falsa morte. E o Sim sabe muito bem disso. Mas e aí, né? E vocês? Acham que o Sim pode forjar a própria morte para não revelar a sua identidade? Eu acho bem possível. Quarta possibilidade, Sim revela a sua real identidade. E bom, né, eu acho não, tenho certeza que essa é a possibilidade que vocês mais querem que aconteça. E eu confesso que eu também, pois já passou da hora do Nakaba desvendar esse grande mistério. E o título do capítulo pode fazer uma referência à partida do Sim para a chegada do seu verdadeiro eu. Pois eu acredito que se o Sim for realmente lutar contra os 4 talismãs, ele irá precisar se revelar, né? Lutar usando a sua verdadeira forma. Seja ela o Lancelot, Arthur, Nanashi ou quem quer que ele seja. E tem um pequeno detalhe que fortalece muito essa possibilidade. Pois lá no capítulo 49 foi revelado que teremos algumas páginas coloridas. E geralmente esse tipo de coisa acontece quando existe algum tipo de comemoração ou algum evento bombástico dentro da história. E assim, né, o mangá dos 4 Cavaleiros do Apocalipse está completando 1 ano de publicação. E essas páginas coloridas podem estar conectadas a uma possível comemoração, mas podem também estar relacionadas a um grande evento, exatamente como aconteceu quando o Walter foi revelado. No capítulo seguinte, nós tivemos uma página colorida do pecado. Isso pode acontecer da mesma forma com a possível real identidade do Sim, pois tudo indica que o próximo capítulo deve terminar certamente com uma silhueta da sua real forma, ou apenas uma parte ali do seu corpo. E então no capítulo 49 nós iremos ter este personagem em destaque numa linda página colorida. E bom, essas são as possibilidades que eu imagino que possam acontecer, mas claro que existem outras também. Inclusive vocês podem comentar qual ou quais são as possibilidades que vocês apostam. Agora, em relação à identidade do Sim, eu confesso que ainda continuo tendo como principal aposta o Lancelot. Até porque não é à toa que eu fiz quase 10 vídeos falando sobre isso, né? Sobre ele ser o filho do Ban. Mas eu não ficaria tão surpreso se ele fosse o Arthur, que é minha segunda aposta. Até acho que seria muito mais interessante para o decorrer da história. E minha terceira aposta é o Nanashi, que até o momento ainda não apareceu e tem algumas referências ligadas a este personagem. Mas antes de finalizar este vídeo, eu quero fazer com vocês uma analogia bem interessante entre o Lancelot e o grupo de Percival. Bom, não é de agora que o Sim vem agindo como o mentor das crianças, ensinando para eles como superar determinadas situações, superar as perdas e principalmente como desbloquear e usar da melhor forma os seus poderes. Poderes esses que são muito parecidos com os poderes do próprio Lancelot. Pois analisem comigo. O Doni tem o poder da telecinese, do qual o Sim demonstrou conhecer muito bem como funcionava e como ele poderia utilizar da melhor forma. E curiosamente, a telecinese é uma habilidade das fadas, ou seja, do próprio Lancelot. E não para por aí. A Anne, por sua vez, possui uma magia que lhe dá a capacidade de saber se as pessoas estão mentindo ou dizendo a verdade. Basicamente, ela consegue saber se uma pessoa é genuína ou não. E olha só, o Lancelot também pode saber se uma pessoa está mentindo ou não, através de uma habilidade da qual ele pode ler o coração das pessoas. Inclusive, foi dessa forma que ele descobriu que a Jericó não estava sendo tão verdadeira com ele em relação à sua aparência. Além de que a gente viu a sua mãe, Elaine,
descobrir que o Ban não tinha intenções ruins quando invadiu a floresta sagrada. この森のワイルドベリーで作ったエールが半端なくうまいんだよな。さすがにそれが飲めなくなるのは困るわ。この人、無駄足か。嘘ついてない。 Algo bem semelhante ao que vimos da Annie quando ela viu que Ironside estava carregado de intenções negativas. E por fim, nós temos o Nassins, que desde o começo carrega muitas referências e semelhanças com as fadas, mas sempre preservando um lado humano, assim como Lancelot também, além dessa questão dele estar possivelmente escondendo quem ele é de verdade. Exatamente como Sim. Além, claro, das suas habilidades medicinais envolvendo principalmente as plantas, que possuem uma forte ligação com as plantas. Afinal, elas nascem a partir de uma planta. Não que neste caso tenha sido o caso do Lancelot, pois a gente sabe que ele nasceu de outro jeitinho. Mas enfim, vocês, assim como eu, perceberam como é interessante essa analogia? Então sim, caso realmente seja o Lancelot, não ensinou tudo o que ele ensinou por apenas ser mais experiente, mas porque são habilidades das quais ele domina com perfeição. E talvez a escolha desses poderes em específico seja também uma outra provável dica do Nakaba. E é com esse pensamento que eu vou finalizando este vídeo, e pergunto talvez pela última vez a vocês: em qual dessas possibilidades você acredita que pode acontecer? E quem é, afinal, o Sim? Vamos debater muito aí nos comentários até o lançamento do próximo capítulo e do review aqui no canal. Agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los, claro, no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!